Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo vence a Ponte Preta e amadurece cada vez mais o seu estilo de jogo e fica pronto para a estreia na Libertadores, já é nessa semana. Destaques para Alexandre Pato, Vitor Bueno, Igor Gomes, entre outros. Vamos falar sobre esse jogo? Seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, eu sou o Chico Garcia e ó, vamos juntos! Aos poucos, e não tão aos poucos assim, já que o Fernando Diniz chegou no ano passado, o São Paulo vai construindo a sua filosofia, o seu estilo de jogo e construindo a sua cara, né? Já dá para ver que esse São Paulo tem um padrão. Já dava para ver nos outros jogos em que o gol não acontecia, o São Paulo não vencia o seu jogo e a gente até relatava, né, de que algumas circunstâncias faziam com que o São Paulo não vencesse os seus jogos, como a arbitragem prejudicando e nesse jogo contra a Ponte Preta acabou aparecendo mais uma vez e alguns erros de finalização que também apareceram nesse jogo contra a Ponte, mas aí muito mais mérito para o goleiro Ivan, que é um goleiraço. Esse goleiro já convocado para a seleção principal, frequentemente na seleção sub-23 do Brasil, joga muita bola. O Tafarel estava inclusive no Morumbi analisando tanto o Thiago Volpi quanto o Ivan. O Ivan realmente tem um futuro muito promissor no futebol brasileiro e até, quem sabe, no exterior, esse goleiro da Ponte Preta. O São Paulo, de novo, construiu as suas jogadas, fica com a bola, circula, cria muito, é muito legal, tá sendo muito legal de ver esse São Paulo. Mesmo nos jogos em que a coisa não acontecia, a gente falava, gente, tá faltando a bola entrar, tá faltando acertar a finalização, tá faltando os atacantes calibrarem mais o pé. Quando isso começa a acontecer, você tem o resultado. E aí o São Paulo, vocês vão lembrar, fez um manifesto depois do majestoso 0-0, que o São Paulo empatou com o Corinthians no Morumbi também, de que muitas vezes a torcida já estava chamando o Diniz de burro, especialmente quando ele tira o Pato nesse jogo, e lá o departamento de marketing do São Paulo faz um Twitter, né, uma postagem dizendo que você está muito mais próximo de conseguir a vitória quando você cria mais oportunidades de gol. Visivelmente numa convicção da diretoria de que, independentemente do resultado, o trabalho tinha garantias, tinha confiança, tinha crédito. E isso a gente cobra dos dirigentes no futebol brasileiro. O resultadismo, eu sei que a gente vive de resultado, eu sei que você precisa aliar as duas coisas. A gente está vendo no Corinthians aí como há uma necessidade de bons resultados, além do que está sendo feito, mas você precisa olhar como um todo. O São Paulo errou muito nos últimos anos, trocando muito de treinadores, de filosofia, de diretores, de jogadores. Chega uma hora que, peraí, meu elenco é qualificado? Eu vou contratar um técnico que vai favorecer, vai estimular a característica desses atletas. Ok, é esse cara que eu quero. Eu tô gostando dos treinamentos, tô gostando da postura do time nos jogos, tá faltando esse detalhe, que não é só um detalhe, é óbvio que todo clube vive de resultado, mas no momento em que a gente avalia que na prática tá faltando exatamente isso, a bola entrar, bom, então todo o resto tá funcionando. É nisso que crê o São Paulo. E é isso que a gente está começando a ver aos pouquinhos, porque depois dos gols saindo, especialmente do Alexandre Pato, por exemplo, a gente vê que a confiança aumenta, a coisa começa a funcionar. O próprio Pablo, que não está muito bem nesse começo de ano passado sofreu com lesões, hoje já deu uma assistência. E o São Paulo tem alguns jogadores que eu considero como fiadores desse sistema do Diniz, e que eles são fundamentais para esse esquema e que tem jogado muita bola. São dois, para mim, o Vitor Bueno, que já tinha sido o melhor jogador da reta final do São Paulo no ano passado, e hoje dá para dizer que ele ainda assim é o melhor jogador do time. Ele dá uma dinâmica no ataque do São Paulo impressionante. E o outro é o Igor Gomes. Esse moleque é um craque de bola. Ele talvez jogue numa faixa do campo em que a gente não coloca essa denominação, né? E talvez seja um exagero de minha parte colocá-lo como craque. Mas vamos colocar assim, craque da função. Ele é um cara altamente diferenciado para o nível do futebol brasileiro. É um moleque de boa cabeça, já mostra isso nas entrevistas. Foi comparado ao Kaká, né, quando ele surgiu fazendo 2 gols, inclusive. Não iria tão longe, mas o fato é que ele é muito diferenciado. Tem uma inteligência para jogar, ele aparece o tempo todo, pisa na área, chuta gol,
constrói as jogadas no meio do São Paulo, e com essa dinâmica que ele tem, fazendo esse vai e vem ali, ele favorece também o estilo de jogo do time. Por quê? Porque ele carregando essa bola, ele dá muita opção para os homens de frente. E aí a bola circula muito a área adversária. E quando a bola circula muito a adversária, você dá trabalho para o goleiro. Vejam o que jogou o Ivan na tarde deste domingo no Morumbi. Não fosse o Ivan, o São Paulo teria construído um resultado muito mais elástico, porque fez para construir isso. E aí há o futebol, né? A Ponte podia ter empatado? Podia. A bola do São Paulo podia não ter entrado? Podia. Mas vejam como o São Paulo esteve muito mais próximo de golear do que de vencer por um resultado mais apertado como foi o 2-1. É nisso que tem que se basear o dirigente. O torcedor até, para fazer uma análise um pouco mais fria, e eu sei que é difícil pedir isso para o torcedor, porque quer vencer bem os seus jogos, mas eu entendo que o torcedor racional, consciente, ou até mesmo depois da passionalidade do jogo, quando ele vai acompanhar a partida, ele vai ver, poxa vida, meu time teve próximo de construir uma vitória muito maior. Quando eu enfrentar adversários mais resistentes, quando eu for agora para as grandes competições, eu estarei muito mais próximo de vencer. Se não vencer, é do futebol, e por isso ele é tão apaixonante. O Alexandre Pato vai se firmando cada vez mais, com a confiança do Fernando Diniz também. Depois de ficar um bom tempo sem marcar, já começa a soltar aquela zica toda, né? A aparecer como... ele apareceu arrematando, ele apareceu na área como centroavante, ele apareceu dando opção pelos lados. O Vitor Bueno, que assistência maravilhosa pro gol do Reinaldo, que isso também é confiança, né? O jogador sabe que o time tá bem, sabe que de ter a confiança para arrematar, e ele é muito bom nessa jogada. Também lateral chegando, né? O Igor Vinícius, num contra-ataque puxado pelo Tietê, ele aparece do lado esquerdo em velocidade e tem uma genialidade de deixar o calcanhar para o Vitor Bueno chutar, e se ele arrematasse bem ali, poderia ter feito um golaço, um gol de placa. Mas vejam quantas variações a gente vê de chegadas do São Paulo no gol adversário. Isso é trabalho, isso é construção, isso é o primeiro passo para você ter a consequência positiva, que é de fazer os seus gols. Então acho que o São Paulo está no caminho certo, vai estrear essa semana na Libertadores, tem uma viagem complicadíssima, vou falar sobre isso agora. Vai encarar o Binacional do Peru, numa cidade chamada Juliaca, que é a quarta mais alta do mundo, 3.825 metros de altitude, é muita coisa. É muita coisa, gente. É toda uma operação para o São Paulo poder encarar e não sentir tanto, que é chegar na cidade no dia do jogo. Vários fisiologistas têm ideias variadas, diferentes, sobre como você deve se preparar para encarar um jogo desses na altitude. Muitos consideram que você tem que ir 2, 3 dias antes, outros uma semana, o nosso calendário não permite, e outros entendem que se você chegar no dia do jogo, não dá tempo do teu corpo reagir, de sentir tanta diferença. Ainda assim é um risco, porque é muito alto. A gente está falando da quarta cidade mais alta do mundo. Não sei como há permissão para a prática do futebol, porque é o chamado doping esportivo, né, climático que essas equipes têm. O São Paulo vai a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e fica lá até se deslocar a essa cidade chamada Juliaca, que é na divisa do Peru com a Bolívia, para encarar o Binacional nesse seu começo da Libertadores. Muito importante esse início preparatório, vejam como é legal, né? O São Paulo na fase de grupos, ele conseguiu construir a sua campanha no estadual, mais do que isso, desenvolver a sua metodologia, seguiu o trabalho do técnico, fortaleceu jogadores que estavam em baixa, o seu sistema de jogo. O Igor Vinícius hoje pode ser muito bem titular na vaga do Juan Fran. O Pablo, que não é um titular absoluto, mas pode frequentar muito esse time titular. O Igor Gomes arregaçando, o Vitor Bueno também, o Alexandre Pato da mesma forma, o Daniel Alves se soltando cada vez mais e sendo essa referência no meio do São Paulo. Entrou o Hernanes no segundo tempo, poxa vida, um time que tem o Hernanes no banco para poder ter a sua experiência, a sua qualidade, o seu chute de fora da área, como ele obrigou o Ivan a fazer uma grande defesa. No segundo tempo, aliás, o Ivan trabalhou demais, e não fosse o Ivan, repetindo, São Paulo teria goleado a Ponte. O Igor Gomes apareceu na frente, né? Fez uma grande jogada, tabelou na esquerda, chegou no meio, o Ivan tirou. Enfim, São Paulo chega pronto, maduro. Claro que a gente não tem como avaliar agora até onde vai esse São Paulo, seja na Libertadores ou em outras competições, mas é fato de que o São Paulo criou uma casca,
e está cada vez mais promissor. Eu estou falando em um tricolor promissor há algum tempo, né? Mas, claro, ainda está muito cedo, ainda tem muitas coisas para provar, mas o começo me agrada. E vocês? Comentem aqui embaixo, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, hein? Vai dando o teu like, eu volto na próxima. Tchau!